Existem lugares neste planeta que parecem desafiar a própria lógica da sobrevivência humana. Regiões tão extremas, tão hostis, que você começa a se perguntar se ainda está na Terra, ou se acidentalmente caiu em algum planeta perdido de um filme de ficção científica. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer 6 lugares tão perigosos que parecem de outro planeta. E o mais surpreendente é que algumas pessoas realmente vivem neles. Agora, será que você teria coragem de visitar algum deles? Clica aí no like, se inscreve no canal e vem fazer parte do Segredo X. 1. O Lago Natron, o Lago da Morte, Tanzânia. Imagine um lago tão bonito que parece uma pintura surreal. Tons de vermelho, rosa e laranja se misturam como se o pôr do sol tivesse derretido dentro da água. Agora imagine que, se você tocar nessa água, pode literalmente morrer petrificado. Bem-vindo ao Lago Natron, na Tanzânia, um dos lugares mais perigosos e bizarros da Terra. Esse lago é tão alcalino que seu pH pode ultrapassar 10,5, quase tão forte quanto a amônia pura. A temperatura da água chega a 60 degraus, e os depósitos de minerais transformam qualquer animal que tenha o azar de cair ali em uma estátua calcificada. Sim, é isso mesmo que você ouviu. As criaturas que morrem no lago se transformam em pedra. Fotógrafos já encontraram pássaros e morcegos inteiros, preservados em uma camada de sal e calcário, parecendo pequenas esculturas de porcelana. É o tipo de coisa que você veria em um museu de arte macabra, mas é completamente natural. E, ironicamente, o Lago Natron é cheio de vida, mas só para quem aguenta. Flamingos menores se reproduzem nas margens, aproveitando que nenhum predador ousa chegar perto. Ou seja, eles encontraram o lugar mais perigoso do mundo e transformaram em um paraíso particular. Curioso, né? O que é o inferno para uns é o refúgio perfeito para outros. Mas uma coisa é certa: se um dia você for à Tanzânia e alguém te convidar para dar um mergulho no Lago Natron, corre. 2. Ovação ao frio absoluto. Oymyakon, Rússia. Agora vamos sair do calor escaldante africano e mergulhar no outro extremo do planeta. Literalmente. Se o Lago Natron parece o inferno líquido, Oymyakon é o congelador do universo. Essa pequena vila russa encravada na Sibéria é o lugar habitado mais frio do mundo. A temperatura já chegou a impressionantes 71,2 graus, o suficiente para fazer o ar doer quando você respira. Para você ter uma ideia, nesse frio, o metal gruda na pele como se fosse supercola. Os carros precisam ficar ligados o dia inteiro, mesmo parados, para não congelarem por completo. E sair de casa por mais de 10 minutos sem proteção é uma sentença de sofrimento. O tipo de dor que te faz repensar todas as decisões da sua vida. Mas o mais inacreditável é que pessoas vivem ali. Sim, cerca de 500 almas corajosas, ou malucas, dependendo do ponto de vista, chamam Oymyakon de lar. Eles criaram toda uma rotina adaptada ao frio extremo. O leite precisa ser armazenado em blocos de gelo. O banheiro é do lado de fora das casas, porque a tubulação congela, e não existe plantar nada. O solo é uma rocha de gelo eterna. Os moradores se alimentam principalmente de carne de rena e peixe cru, ricos em gordura. É o que mantém o corpo funcionando num frio em que até a respiração vira vapor sólido. Mas, por incrível que pareça, eles se orgulham disso. Há um letreiro na entrada da cidade que diz: "Bem-vindo a Oymyakon, o polo do frio." E quem vive lá diz que depois de um tempo você acostuma. Tal para o inferno. Cratera de Darvaza, Turcomenistão. Agora prepare-se, porque o próximo lugar é literalmente uma porta aberta para o inferno. E não é metáfora. Imagine dirigir por um deserto em plena noite e de repente ver uma imensa cratera flamejante no meio do nada, cuspindo fogo e gás natural há mais de 50 anos sem parar. Parece coisa de ficção científica, né? Mas ela existe. E fica no Turcomenistão, no meio do deserto de Karakum. O nome oficial é Cratera de Darvaza, mas todo mundo conhece como a Porta do Inferno. A história começa nos anos 1970, quando uma equipe soviética perfurava o deserto em busca de gás natural. Eles encontraram uma grande caverna subterrânea, mas ela colapsou. O chão literalmente desabou, formando uma cratera gigantesca. E o pior, o buraco começou a liberar gases tóxicos de metano. Com medo de uma explosão, os cientistas tiveram a brilhante ideia de colocar fogo para queimar o gás e resolver o problema em alguns dias. Pois bem, os alguns dias viraram 5 décadas. O fogo nunca apagou. Hoje,
A cratera tem cerca de 70 metros de largura e 30 metros de profundidade, e arde dia e noite, como se o próprio planeta tivesse uma ferida aberta. À noite, o brilho pode ser visto a quilômetros de distância, uma visão tão absurda que atrai turistas corajosos ou inconsequentes do mundo todo. Alguns chegam bem perto para tirar fotos, mesmo com o calor intenso e o risco de desabamento. E há quem jure que, ao chegar perto da borda, dá para ouvir um rugido constante, como se algo estivesse respirando lá de dentro. Coincidência? Ou será que o inferno resolveu abrir uma franquia na Terra? 4. Ilha de Queimada Grande. A Ilha das Cobras, Brasil. Sim, o Brasil também entra nessa lista. E não com qualquer lugar, mas com uma ilha tão perigosa que até o exército proíbe a entrada. A Ilha da Queimada Grande, localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, é conhecida como o lar da cobra mais venenosa do Brasil, a temida jararaca ilhoa. E quando eu digo lar, não é exagero. Estima-se que existam entre 2 e 5 mil cobras em uma área de apenas 43 hectares, ou seja, uma cobra a cada 5 metros quadrados. Você pisa, tem cobra. Olha para o galho, tem cobra. Respira e provavelmente tem cobra. Essas jararacas são responsáveis por um veneno 5 vezes mais potente do que o da jararaca comum. Uma única picada é suficiente para causar necrose, falência múltipla dos órgãos e morte em poucas horas. A lenda local diz que há muitos anos existia um faroleiro que vivia na ilha com sua família. Certa noite, cobras começaram a entrar pela janela. Eles tentaram fugir, mas nunca mais foram vistos. Desde então, o farol é automático e a ilha é proibida para visitantes. A Marinha só permite a entrada de cientistas com autorização especial e, mesmo assim, com acompanhamento médico e equipamentos de proteção. Mas o mais curioso é que as cobras não estão ali por acaso. Como a ilha ficou isolada do continente há milhares de anos, as jararacas evoluíram de forma única. Precisaram desenvolver um veneno superpotente para capturar aves migratórias antes que escapassem. Resultado, a jararaca ilhoa virou uma das serpentes mais letais do planeta. Então sim, o Brasil tem praias paradisíacas. Mas também tem uma ilha que nem o diabo quis comprar. Então, se você está curtindo essa viagem pelos cantos mais extremos do planeta, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. 5. O Vale da Morte, o canto mais quente da Terra. Eua. Se o inferno tivesse uma filial nos Estados Unidos, o endereço seria fácil de achar. Vale da Morte, Califórnia. Com um nome desses, você já imagina que não é um lugar muito acolhedor. Mas o que pouca gente sabe é que ele quase ganhou esse nome de forma literal. Em 1913, as temperaturas ali chegaram a incríveis 56,7 degrees, a mais alta temperatura já registrada oficialmente na Terra. Mas o calor não é o único problema. O ar é seco, o solo é salgado e o horizonte parece uma panela de pressão gigante pronta para te cozinhar. Durante o dia, as pedras esquentam tanto que podem fritar ovos. E o vento é como um secador de cabelo no modo inferno máximo. O lugar é tão hostil que a maioria dos viajantes precisa levar grandes reservas de água, combustível e até sinalizadores, porque qualquer pane no carro pode ser fatal. Mas, como sempre, o ser humano não resiste a um bom desafio. Turistas continuam visitando o Vale da Morte todos os anos, encantados com as paisagens surreais. Dunas douradas, cânions gigantescos e miragens que fazem o horizonte dançar. De longe parece outro planeta, de perto parece que você entrou dentro do forno. E curiosamente, o Vale da Morte também é palco de fenômenos misteriosos. As chamadas Sailing Stones, ou pedras deslizantes, se movem sozinhas sobre o chão, deixando longos rastros atrás de si. Por décadas, ninguém soube explicar como isso era possível. Hoje se sabe que em certas noites frias, uma fina camada de gelo se forma sob as pedras. Quando o sol nasce, o gelo derrete e o vento as empurra lentamente, criando o efeito fantasmagórico das pedras andando. Mesmo com a explicação científica, é impossível não sentir um arrepio ao ver uma pedra deslizando sozinha pelo deserto mais quente do mundo. E se o inferno existe, é provável que tenha o mesmo clima. 6. O Lago Nyos. A explosão invisível. Camarões. Agora imagine um lago tranquilo, cercado por montanhas, aparentemente inofensivo. A água é calma, o vento é leve, o cenário é lindo. Mas há algo escondido ali embaixo, algo invisível, silencioso e letal.
Esse é o Lago Nyos, localizado nos Camarões, na África Central. E ele guarda um dos fenômenos mais bizarros e perigosos da natureza, a explosão de gás mortal. Em 1986, sem aviso algum, o lago respirou. Uma nuvem densa de dióxido de carbono escapou das profundezas e se espalhou pelo vale em silêncio. O gás era invisível, mas sufocante. Em poucas horas, 1.746 pessoas e mais de 3.000 animais morreram, sem nenhum sinal de luta. Foi como se toda a vida na região tivesse sido apagada por um botão invisível. Os cientistas descobriram depois que o lago está sobre uma câmara vulcânica adormecida, que libera gás carbônico lentamente. Com o tempo, o gás se acumula na água, até que uma pequena perturbação, um deslizamento, uma tempestade, o liberta de uma vez. Quando isso acontece, o gás denso desce vale abaixo, substituindo o oxigênio. Quem respira simplesmente desmaia e nunca mais acorda. Depois da tragédia, foram instalados tubos gigantes para ventilar o lago e evitar novos acúmulos de gás. Mas o medo nunca foi embora. Os moradores da região ainda dizem que em certas noites, o lago sussurra e ninguém ousa chegar perto. É um lembrete assustador de que os lugares mais bonitos do mundo às vezes escondem os maiores perigos. E aí, depois de tudo isso, qual desses lugares você teria coragem de visitar? Conta aí nos comentários, mas já te aviso, se a resposta for a Ilha das Cobras, talvez seja a hora de repensar suas escolhas de vida. Se você curtiu essa viagem pelos lugares mais perigosos e surreais do planeta, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até lá, cuide-se, fique longe de lagos que petrificam e desertos que parecem fornos.